obrigado, um ótimo final de semana a todos. Bom, e ainda falando sobre as questões aqui da América Latina e as consequências em relação ao governo dos Estados Unidos. O governo se manifestou depois dos ataques de grupos de narcotráfico na Colômbia, que deixaram 19 mortos. A Casa Branca condenou o caso e falou em reabertura de um capítulo sombrio no país. Nosso editor de internacional, Fabrício Naitz, que aqui nos estúdios do Jornal Jovem Pan, como é que a Casa Branca avaliou esses ataques que vêm chamando a atenção e a situação pode se complicar ainda mais. Bem-vindo, boa noite. Boa noite, Thiago. Boa noite a todos que acompanham o Jornal Jovem Pan. Com muita preocupação, a gente sabe de como o presidente Donald Trump tem se manifestado em relação a grupos de narcotráfico ao redor do continente que levam drogas lá para os Estados Unidos. E aí, em uma declaração ao jornal colombiano El Tiempo, o Departamento de Estado dos Estados Unidos afirmou o seguinte, que condena o ato atroz de terrorismo em Antioquia e o carro-bomba em Cali e disse que essa onda de violência, lamentavelmente, reabre um capítulo sombrio na história da Colômbia. Disse também que o governo Trump continuará enfrentando de maneira implacável as redes criminais violentas e organizações terroristas que ameaçam tanto colombianos quanto estadunidenses. Foram 19 mortos nos ataques, 13 policiais que estavam em um helicóptero Black Hawk que fazia uma operação contra um campo de cocaína lá na Colômbia e foram derrubados por um drone, e outros 6 mortos civis em Cali após a explosão de um caminhão-bomba lá no centro da cidade, a terceira maior cidade da Colômbia. Esses ataques foram atribuídos a um dos grupos de dissidência das Farc, as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, que oficialmente deixaram de existir em 2016, após um acordo de paz histórico firmado entre o governo colombiano e esse grupo narcoterrorista. O que acontece, Thiago? Quando a gente fala de Colômbia, a primeira coisa que vem na cabeça em questão de violência, de segurança, são aqueles nomes como Pablo Escobar, o Cartel de Cali, tudo isso que havia ficado para trás lá na década de 90, que assombrava a Colômbia e que, de repente, deixou de existir. Foi uma realidade que ficou ultrapassada na Colômbia. Mas, de alguns anos para cá, isso tem retornado, tem se intensificado. A gente separou aqui 3 grupos de narcotráfico, ligados ao narcotráfico, que têm sido os principais atores nessa retomada da violência na Colômbia. Vamos dar uma olhadinha em quais são esses grupos? A gente tem aqui na tela 3 nomes para trazer. O Exército de Libertação Nacional, que é uma guerrilha de extrema esquerda, aproximadamente 5 mil membros, segundo as informações oficiais do governo colombiano. Não se sabe quantos desses membros atuam também na Venezuela, onde tem uma participação muito importante. O Clã do Golfo, chamado CDG, com aproximadamente 14 mil membros, nome muito importante ligado também ao tráfico humano na região do Darién, o deserto do Darién, que conecta o Panamá com a Colômbia, por onde passa ali uma grande quantidade de pessoas traficadas em direção aos Estados Unidos. E aqui as dissidências da Farc, a gente separa em 2 grupos, 2 milícias dessas dissidências. O EMC, que é o Estado Maior Central, e o SM, aproximadamente 5 mil pessoas envolvidas nas dissidências das Farc atualmente. O que acontece? Lá em 2016, como eu falei, o então presidente da Colômbia, Juan Manuel Santos, ele fez os chamados Acordos de Havana para regularizar a situação das Farc. Isso foi visto como um acordo histórico, mas uma parte das Farc não aceitou esse acordo, justamente esses 2 grupos que eu mencionei, além de outras dissidências um pouco menos relevantes nesse momento. O presidente seguinte foi Iván Duque, entre 2018 e 2022. Segundo os analistas, ele perdeu o timing para conseguir recuperar o território que pertencia às Farc, ou que era dominado pelas Farc, melhor dizendo, e também para conseguir desarmar essas dissidências. E desde 2022, o presidente de esquerda, Gustavo Petro, adotou uma política de paz total para as negociações. Essa política fracassou. A Colômbia viu uma retomada da violência, mas não necessariamente por influência apenas desses grupos colombianos, e sim de uma questão internacional. Todos esses grupos que eu mencionei estão ligados ao narcotráfico, estão ligados ao tráfico de pessoas, estão ligados a atividades de guerrilha e são financiados principalmente por cartéis lá do México. Cartel de Sinaloa, Cartel Jalisco Nueva Generación, que enviam dinheiro e que compram essas drogas para depois levá-las para outros lugares, principalmente os Estados Unidos. Hoje, inclusive, a tecnologia é uma das aliadas desses grupos que conseguem, através de uma tecnologia agrícola muito mais avançada,
produzia a mesma quantidade de cocaína de antigamente, mas em um território muito menor, em um espaço muito menor. Em 2023, a produção de cocaína na Colômbia aumentou 53%, batendo 2.600 toneladas por ano. Tudo isso num espaço muito menor do que lá nos anos 90. Fica muito mais complicado para as autoridades atuarem nessa região. Pois é. Bom, Fabrício Naitsky, com toda essa repercussão, saber também o que o governo americano vai fazer daqui para frente com essa crítica que é apresentada nessa sexta-feira. Bom trabalho, você volta já já aqui ao Jornal Jovem Pan. Até mais. A gente retorna aos assuntos nacionais. O Supremo Tribunal Federal condenou